hora de fugir, isso mesmo, tem hora que o cristão precisa dar no pé. Foge, meu filho, a palavra do Senhor nos ensina isso. Muito bem, fique nesse estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Lembrando que na descrição do vídeo você vai ter o PDF desse estudo. Também você pode fazer parte do nosso canal do Telegram. Está na descrição do vídeo. E também te convidamos para estudar com a gente. Vai lá no nosso site, está tudo lá na descrição do nosso vídeo, tá bom? Também teremos um sorteio dia 29 de janeiro. É a última sexta-feira de janeiro. Decore, última sexta-feira, dia 29, Aline? É isso? Dia 29. Então, teremos aqui, ó, tenho duas Bíblias, Bíblia do Pregador, são capa de couro, coisa boa, uma delas pode ser sua. Tenho também o Novo Testamento interlinear em grego, para lhe mandar na sua casa, pode ser seu, se você quiser, participe na nossa conta do Telegram. Não poderá participar quem não estiver no canal do Telegram e, logicamente, fazer parte clicando e participando e dando seus dados para que você possa ser um contemplado abençoado. Entre outras coisas que já mostrei aqui, não tenho tempo mais, coisa de bênção na última sexta-feira de janeiro de 2021, tá bom? Muito bem, eu falei aqui da necessidade de fugir. É incrível porque a Bíblia em todo momento nos ensina a combater. A vida de fé sempre é apresentada no contexto bíblico como uma grande guerra, um combate contra as milícias do mal, do inimigo, onde o crente, um soldado que está munido de armadura, já fizemos aqui estudos preciosos sobre a armadura de Deus, de combater, resistir ao diabo, diz o próprio Tiago, e ele vai fugir da nossa frente. Pois é, mas você sabia que tem hora que o crente verdadeiro, para ele ser um vencedor, para ele se portar com sabedoria e ele vencer, assim ele precisa fugir, fuja, aprenda a fugir. E estamos numa hora onde nós vamos estar precisando mais do que nunca ser igual o quiabo, fugir, sair fora. Por quê? Porque vem muita coisa maligna pela nossa frente. Estamos em tempos muito difíceis e estamos vivendo um grande afunilamento. E quem é da fé em Cristo Jesus vai padecer e vai passar por dificuldades onde já toda essa sistêmica maligna está nos confinando, está querendo nos controlar. Tudo que você vê que está acontecendo no mundo, com pestilências, com praga, tudo isso é cumprimento das Sagradas Escrituras. Nós estamos vendo a sistêmica do anticristo já governando. Em breve será tirada a moeda e aparecerá toda a organização virtual para poder controlar a humanidade, para poder vender, para poder comprar, para poder fazer. Então, estão implantando tudo isso para poder controlar a humanidade e vai chegar uma hora que os que verdadeiramente de fato são aqueles que vão prevalecer na graça, na palavra, na unção do Espírito Santo de Deus. Nós temos várias passagens onde Jesus mesmo ensina que nós devemos estar alerta para poder fugir de coisas malignas que vêm. E Deus, logicamente, vai guardar a igreja nessa última hora. Você sabia que o poder político maligno está querendo dominar o mundo? Quando você vê essa disputa nos Estados Unidos, não é uma guerrinha de dois partidos, não, entre republicanos e democratas, não é isso, não é disputa de Trump com Biden, não. É uma guerra, há uma guerra espiritual. O que está em jogo daqui para frente é o destino do planeta, é o destino da humanidade e a igreja tem que estar ciente do que vem. Alerta, igreja, porque precisaremos estar alerta para fugir de sistemas malignos, para fugir de operações diabólicas até dentro da igreja, que vão enganar até os escolhidos, se for possível, e você vai ter que fugir desse engodo maligno, dessa rede satânica que vem para a humanidade. Deus vai guardar o seu povo, Deus vai avivar a sua igreja, Deus vai preservar e abençoar muitíssimo a sua igreja nessa última hora, mas se prepare. A sistêmica maligna está se preparando, já está trabalhando assim, na verdade, para poder nos controlar e assim implantar toda essa
dinâmica maligna do anticristo. Jesus falou, leia Mateus 24, você vai ver como Jesus adverte e diz, eles fujam para os montes, não voltem para pegar nada em casa, porque vem tempos difíceis, cuidado com os falsos profetas, os falsos pastores, falsas doutrinas, fujam, é hora de estar alerta. Então, é hora de estar preparado para fugir. Vou anotar aqui, fugir, esse verbo que talvez para muitos é impossível de aceitá-lo, porque nós somos ensinados a combater, somos ensinados a enfrentar, somos ensinados a estar capacitados para poder ter vitórias e mais vitórias, estar no pódio das bênçãos e das conquistas, mas tem uma hora que o crente vai precisar fugir. Cristo está voltando, a vinda de Jesus é algo claro, evidente, tudo já se afunila, como eu estou usando esse termo afunilamento, porque tudo está se estreitando para acontecimentos finais. E nesta hora, isso tudo que está acontecendo é para preparar a sua igreja santa, lavada, redimida e gloriosa. Então nós precisamos estar como nos tempos de Noé, onde havia advertência que viria juízo, porque veio fogo sobre a terra. Quando também Deus poupou a Ló e a sua família, ele disse, saiam daqui, fujam daqui, vamos lá. Deus enviou anjos para lá para tirar a família de Ló e não olhem para trás, porque vem fogo. Isso aconteceu literalmente em Sodoma e Gomorra, e veio o juízo, e Deus julgou em muitos momentos onde poupou famílias, poupou homens de fé, homens que fazem parte dessa lista de heróis da fé que nós vemos em Hebreus, homens santos que Deus os poupou perante juízo e disse, saiam daqui, não toquem coisa imunda, se afastem, fujam. Nós vemos o caso de Ló, que até a esposa de Ló olhou para trás porque estava ligada a essa cidade maligna, com costumes malignos, com imoralidade, com tanta coisa carnal, e lamentavelmente veio esse juízo, e essa mulher olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Para quem não conhece essa região, tive o privilégio de estar em Jerusalém, você vê muitas salinas, ali está a região do Mar Morto, o chamado Mar Salgado, porque de fato há muito sal, a produção de muito sal, é um solo que produz sal, você vê a erosão formando figuras parecem até figuras humanas, essas formações que vão se estruturando com o sal, e o próprio vento ali é algo sinistro, é uma região muito sinistra. E ali estava Sodoma e Gomorra, porque ela justamente se transforma numa estátua de sal. É algo simbólico porque ela se transformou no que era aquela região, havia muito sal, ela se transformou no que era aquela região. Toda pessoa que olha para trás, que está preso a coisas malignas, a coisas mundanas, a paixões, ela se transformará segundo, se adequará segundo ao modo, a estrutura de vida, a geografia. Eu não posso me adequar a este mundo, porque eu vou me transformar no conteúdo, na essência do que o mundo me oferece. Isso que aconteceu simbolicamente com a mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou no material que era aquela região, uma grande salina. Então nós não podemos ignorar que, entre tantos conselhos que a palavra nos dá, e entre tantas formas de nos comportarmos diante da nossa fé, dessa incumbência de caminharmos para a pátria celestial, nós devemos aprender que precisamos uma hora fugir. Aprenda a fugir. Está disposto a fugir? Mas como? Vamos lá. Primeira coisa que Paulo diz em 1 Coríntios 6,18. 1 Coríntios, vou colocar aqui número 1. Vou colocar aqui imoralidade. Imoralidade. Paulo usa uma palavra, 1 Coríntios 6,18. Usa essa palavra aqui, imoralidade, porneia. Vou anotar aqui, porneia, que seria a palavra usada para pecados da imoralidade sexual. Quando fala em fornicação, algumas traduções está como fornicação. Tudo que é imoralidade na área sexual, homossexualismo, fornicação, adultério, pornografia, tudo que se refere à imoralidade sexual. Os coríntios,
os que moravam na cidade de Corinto. A própria cidade de Corinto era a sede de coisas malignas e imorais, e a idolatria e toda a fé religiosa pagã estava envolvida com orgias, eram bacanais a céu aberto, onde havia sacerdotisas, o sexo, onde havia homens guiados por imoralidade e promiscuidade, e faziam coisas horrendas, sacrifícios terríveis ali a céu aberto, e Corinto era promovida por essa cultura grega, maligna, pagã. Imagine Paulo chegando lá para implantar agora o evangelho do reino. Esse Paulo era aguerrido. Imagine no meio dessa cultura de depravação, de coisas tão terríveis, Paulo prega com autoridade a glória desse evangelho que liberta. E Paulo levanta uma igreja, e Paulo muitas vezes a doutrina os coríntios chama de carnais. Carnais, vocês são carnais, vocês têm que voltar-se para Deus, negar a carne e ser espiritual e nascer de novo. Meu Deus, que preciosa doutrina nós encontramos em 1ª e 2ª Coríntios. Aliás, em toda a palavra de Deus encontramos uma doutrina preciosa de como nós devemos nos afastar de coisas pecaminosas e imorais. E o que mais tem hoje em dia, onde você está sendo assediado pela internet, no YouTube, você vê coisas malignas, você vê no Google, você vê em temos tantas alternativas para podermos ter informações malignas no cinema, Hollywood, a televisão, tudo está levando a humanidade para que ela desça um nível nos quesitos morais. E hoje em dia parece que pregar moral, você é considerado uma pessoa radical, uma pessoa intolerante, e somos chamados de pessoas que não temos amor ao próximo porque não respeitamos as decisões e os desejos, né, o bel prazer de cada um. E somos achados e criticados porque hoje em dia a baixa moral já atingiu até dentro das denominações, das igrejas, vamos falar assim, lamentavelmente. E hoje em dia, para poder ensinar a moral correta, é capaz de que abra um processo contra a sua vida. Por quê? Porque é proibido falar contra isso, contra aquilo, contra o outro, porque se perderam valores santos, se perderam valores preciosos segundo os rudimentos da sã doutrina. Isso é terrível. Hoje em dia você facilmente vai encontrar pastores, líderes que dentro da sua família, filhos são homossexuais, são sodomitas, a fornicação, o adultério, e hoje em dia se desfazer do que é essa coluna, essa base certa que é a moralidade santa, parece algo ridículo, ultrapassado. Cuidado, fuja disso. Olhe para mim, se você está no meio de uma comunidade onde estão se perdendo os valores santos, onde estão se perdendo os valores aquilo que é correto, saia de lá, se você não vai ter autoridade para corrigir, para se levantar e ensinar o que é correto, se você não tem essa força, saia de lá porque você vai se contaminar, porque facilmente hoje em dia estão tapeando tudo, já me chamaram muitas vezes de intolerante. Você é intolerante? Não, eu não tolero o pecado, não posso, não sou melhor do que ninguém, mas sei o que eu quero. Eu sei das minhas lutas, das minhas falhas, das minhas dificuldades, e sei aonde eu sou tentado, porém eu tenho que ter firmeza naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou e naquilo que eu ensino. Do contrário, não sirvo para pregar o evangelho. Não sou melhor do que ninguém, sou tão fraco quanto muitos que talvez já estão enfrentando lutas e dificuldades, porém eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter firmeza e zelo para me manter no evangelho. Nasci no evangelho, nasci dentro de uma igreja. Com 15 anos tive meu primeiro encontro com Jesus, com 20 anos já estava pastoreando uma igreja, já são 28 anos pastoreando, ensinando, e já vi muita coisa, já vi muita gente que se desviou, muita gente se deslizou, homens lindos, homens preciosos, como já falei muitas vezes aqui, que não vigiaram e começaram a viver uma vida de água com açúcar no evangelho fútil, onde esqueceram esse firme fundamento de uma moral santa, de uma moral celestial. Esses são padrões bíblicos dados por Deus. Isso é vontade de Deus. E nós precisamos fugir. Fuja desse tipo de gente imoral, falando um monte de aberrações, ensinando e aceitando e dizendo, não, interessante ter um coração alegre e estar de bem com a vida. Não, querido, eu sou intolerante sim.
A igreja de Tiatira tinha um pastor e Jesus, pelo Santo Espírito de Deus, fala através de João, e ele escreve a igreja, o anjo da igreja de Tiatira, tem uma coisa contra ele, que você está tolerando. Por isso, às vezes me chamam de intolerante, e eu digo, é verdade, eu sou intolerante, porque cuidado quando toleras Jezabel. Tem Jezabel no teu meio, está se prostituindo, está adulterando, está fornicando, está fazendo coisas que desagradam a mim, e você está tolerando esse espírito imundo dentro da igreja. Isso não pode ser aceito. Fuja, fuja, até a hora que você tem que fugir. Você sabe de onde você foi liberto. Olhe para mim, se você foi liberto, você sabe qual é o teu ponto fraco, você tem que passar longe. Se naquela rua está aquela turminha que te levava para o mundo da perdição, dê a volta, não passe mais nessa rua. Se meu olho é motivo de cair, arranca o olho, corta a mão. Tome atitudes radicais. E fugir, às vezes, vai demonstrar que você é sábio e que você, de fato, tem temor de Deus. Lembra de José, quando a mulher do Potifar estava lá seduzindo ele? Até então, ele estava aguentando, mas chegou uma hora que, foge, ela ficou até com a roupa dele, mas ele teve que fugir. É a melhor coisa que nós temos que fazer. É engraçado, né? Ao diabo você resiste. Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a mulher adúltera, foge, meu filho, sai fora disso. Não tente bancar o fortão perante os desejos malignos e imorais, porque isso vai te derrubar. Creia no poder de Deus, que Ele te dá autoridade para fugir, tá bom? Então você tem que ser intolerante e repreender isso. Segunda coisa que nós precisamos fazer é fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. 1 Coríntios 10, 14. Nós vamos encontrar, ponto 2, fugir da idolatria. E muita gente pensa que idolatria somente é pegar uma imagem, se curvar diante dela. Sim, isso pode ser idolatria, com certeza. E Deus mandou não fazer imagens. Mas há muita idolatria hoje em dia dentro do meio evangélico, do meio gospel principalmente. Eu vejo fãs-clubes e cantores. Sabe por que tem esses ídolos cantores gospel que andam fazendo aberrações e muitos deles não têm moral nenhuma, mas cantam divinamente, são seguidos porque o povo os idolatra, o povo os está seguindo como ídolos. E hoje em dia, essa música que vai anestesiando o povo, e parece que cantamos o que todo mundo quer cantar, nem perguntamos mais o que Deus quer ouvir. Por quê? Porque há uma idolatria, o ídolo está no meio da música. Pastores também que são idolatrados. Eu já vi muita coisa maligna promovendo uma ação para que Deus seja tirado e pessoas, coisas tomem o primeiro lugar. Eu posso afirmar categoricamente que tudo aquilo que toma o primeiro lugar, a primazia que é do Senhor, na minha vida e na sua vida, tudo aquilo que está tomando o primeiro lugar, que é de Deus, já se torna uma idolatria. Quando eu começo a me fixar e atentar mais para coisas seculares, coisas banais, e às vezes posso estar dentro da igreja idolatrando. Tem gente que idolatra denominações, tem gente que, se não for na denominação dele, nenhuma mais presta, só ela que salva. Idolatria líderes, idolatria pastores, idolatria cantores, idolatria músicas, idolatria, meu Deus, tanta idolatria. Isso também é condenável diante do Senhor. Tem gente que está movida por uma idolatria maligna, coisas seculares. Tem gente que está idolatrando um time de futebol, está idolatrando sistemas banais e mundanos. Isso não pode agradar ao Senhor. Então, fuja da idolatria. Imagina Paulo pregando, ensinando os coríntios como eles precisavam fugir dessa idolatria. Se em toda esquina havia idolatria, se em todo lugar eles podiam ver uma cena de malignidade, de idolatria, de orgias sexuais, de coisas malignas, e Paulo estava prevenindo aos crentes de Corinto, fujam disso, fujam da idolatria, porque isso não edifica, isso está condenado, isso é um câncer, um veneno dentro da igreja, tá bom? Pergunte-se, o que está ocupando o primeiro lugar na minha vida? Hoje em dia, redes sociais, jogos, brincadeiras, tempo em WhatsApp, tempo em Facebook, será que isso está tomando o lugar daquilo que
Deus deveria estar ocupando a glória do Senhor, o poder da palavra. Cuidado para não se tornar um idólatra, estar se curvando a coisas que não agradam ao Senhor. Terceiro lugar, ponto 3, cobiça. 1 Timóteo 6:11. 1 Timóteo 6:11. Ponto 3, vamos falar sobre cobiça. Paulo manda fugir, ele dá um conselho a Timóteo para que ele fuja da cobiça, da vanglória, da avareza, da pompa, da tolice que muitos têm de amar ao dinheiro com soberba. Queridos, isso também se vê dentro da igreja. Repito, já são anos ministrando e já vi muita gente que começou a usufruir da fé para aparentar com vanglória. Já vi reuniões, já vi cultos, congressos que mais pareciam um circo de Solé, mulheres dançando em argolas, fazendo espacate, danças mirabolantes, espetáculos, shows, onde parece mais um circo maligno do que um culto ao Senhor, onde líderes chegam pomposos de limusine. Queridos, cuidado, fuja disso, saia desse tipo de coisa, porque tem muita gente que com estereótipos está demonstrando que ele tem, com estereótipos quer demonstrar que essas pessoas têm. Fuja desse tipo de liderança. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos adverte disso. Fuja, fuja. Abra comigo em 1 Timóteo, vou ler aqui. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo está falando claramente. Olha o que diz aqui, no capítulo 6, 9, vou ler a partir do versículo 9, diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Os que querem riqueza de uma forma errada, com vanglória, com avareza, com cobiça, com soberba, esse tipo de riqueza. Porque Deus pode te prosperar. Deus abençoou e enriqueceu homens na Bíblia de uma forma santa e gloriosa. E eu conheço gente que Deus já está prosperando. Eu posso falar que são gente que tem o coração no reino de Deus. E sempre haverá homens que vão aportar com sabedoria para o reino. Não estou contra isso, pelo amor de Deus. Mas contra aqueles que estão com avareza, eles caem em ciladas. Caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens à ruína e à perdição. Olha só, a pessoa começa a sucumbir nisso. Eu já vi muita gente fazendo propostas mirabolantes. Você vai conquistar, você vai fazer, você vai ficar milionário. Por quê? Porque a avareza mexe com o povo e caímos em redes na tolice por causa, às vezes, de que está ali esse engodo querendo nos seduzir. Quantas vezes fui seduzido, o Senhor me disse: saia desse tipo de gente. Fuja, 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 fuja. Diz aqui no versículo 10, porque o amor do dinheiro, amor não é o dinheiro é de Deus. O dono do ouro e da prata é de Deus, ele é o dono do ouro e da prata, ele o criou. O inimigo não tem nada, mas o amor, quando você começa a colocar amor ao dinheiro, pronto, acabou sua vida de comunhão com bênção e prosperidade. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, é por cobiça então, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meu Pai da glória, aí vem o conselho para Timóteo: tu, porém, ó homem de Deus, tu, porém, mulher, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Meu Deus do céu, hoje em dia esse engodo maligno já entrou, como falei, dentro da igreja, onde homens que estão seduzindo, estão com essa vanglória, essa manipulação, ostentando e levando multidões à perdição, e vão se perder, líderes com igreja e tudo. Por quê? Porque entraram nesse engodo maligno de vangloriar-se, acreditar que o reino é nessa terra. Mas Jesus vem buscar uma igreja santa. Jesus vem buscar uma igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Não estou falando contra o dinheiro, não é isso, porque dinheiro pode ser bem usado. É lícito arrecadar dinheiro para promover o evangelho? Claro que sim. Agora, promover o evangelho para arrecadar dinheiro, isso está errado. Escute bem isso. Promover o evangelho somente para se enriquecer está errado. Agora, vamos usar dinheiro. Jesus tinha um tesoureiro. Jesus tinha um tesoureiro.
E ele promovia o sustento para os seus 12, a equipe, e eles estavam nessa comunhão ao ponto deles irem, pagarem tributos. Tudo que eles faziam era por essa promoção, mas o faziam com santidade, com bênção, com organização. E eu sei que tem homens santos, eu sei que tem homens de uma gestão gloriosa do céu, homens que são exemplos de moral. Eu conheço homens santos de bênção que fazem isso com simplicidade e não com vanglória. Isso é maravilhoso diante do Senhor. E é necessário ter caráter para isso. Caráter. O problema é que nós pensamos que caráter é aquele homem que se apresenta de uma forma vamos falar assim, mirabolante, fantasiosa diante de nós, é uma pessoa que venceu na vida, é um grande vitorioso, é aquele que conquistou, ele é o cara, é um homem de caráter, é aquele que pode fazer alguma coisa, mas não. Caráter é aquilo que Deus somente pode ver, aquilo que somente Deus pode aprovar, somente o que Deus pode sondar dentro de nós. E há muita gente simples que tem caráter. Eu me lembro de um palestrante japonês, ele é colombiano, mas ele morou muitos anos no Japão, e ali no Japão ele aprendeu a falar japonês, porque o seu pai era japonês, e ele morou lá no Japão, e ele dizia que teve que aprender, ele teve que processar tudo que era dinâmica agora no Japão. E ali no Japão, certa feita na escola, uma vez os alunos falaram, tá vendo aquele professor? Esse é um professor com caráter, tem o caráter forte, falaram para ele. Tem o caráter forte. E ele pensou que esse professor, segundo a nossa visão mais latina, mais americana, ter caráter forte, uma pessoa que impõe, uma pessoa talvez explosiva, uma pessoa que leva todo mundo talvez ao ápice, caráter forte, falou, esse cara vai me emocionar, vai talvez gritar aqui, fazer coisas. Ele disse que começou a olhar o professor e era um homem tão equilibrado, era um homem tão justo, era um homem tão assim, passivo até. Ele disse, que caráter forte é esse? E ele aprendeu de que na cultura japonesa, ter caráter forte é uma pessoa controlada, é uma pessoa que consegue se equilibrar, é uma pessoa que não se deixa influenciar facilmente por coisas de fora, por circunstâncias, é uma pessoa que permanece fiel e firme, né? Porque nós achamos que uma pessoa de caráter é uma pessoa que conquistou, uma pessoa que te leva para frente, uma pessoa explosiva, uma pessoa de caráter forte, uma pessoa que talvez tem picos nas suas emoções. Não. Quanto mais controlada as emoções, mais caráter a pessoa tem. Ele aprendeu isso. Uma pessoa de caráter fraca é uma pessoa que às vezes se irrita facilmente, que se deixa influenciar pelo ambiente, por circunstâncias. E ele aprendeu uma grande lição de como nós precisamos ter um caráter mais forte para não nos deixar levar por correntes de coisas malignas, vaidosas, modas que vão surgindo, ventos e doutrina. Há quantos anos que eu estou na graça desse evangelho precioso e já vi quanta gente empolgada, já vi quanta gente aceitando a Cristo, batizei quantas almas, perdi a conta, e quanta gente que fez juras, promessas de servir a Cristo eternamente. Mas quando foi o primeiro ano, primeiros 6 meses já estava desistindo, já largou tudo, já se deixou influenciar por A, B, C, D situação e foi embora, nunca mais o vimos. Por quê? Porque o seu caráter forte demonstrou que ele não tinha fidelidade ao Senhor. Deus não quer que você seja inconstante, que será levado por qualquer modinha que está surgindo, mas que você será firme, com caráter estruturado em Cristo Jesus. Fuja, aprenda a fugir de toda essa vanglória, dessa avareza, dessas modas que estão surgindo, porque vem tempos difíceis, vem tempos de perseguição, de luta, e a igreja precisa estar alerta. Ponto número 4, foge das paixões, as paixões juvenis. As paixões juvenis também são um desafio. E Paulo fala isso para Timóteo, 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo 2:22. Ele diz para esse jovem pastor, fuja das paixões juvenis.
O que significa para nós paixões juvenis? É tudo que nós fazemos com imaturidade. Porque é possível que eu já tenha certo tempo servindo ao Senhor, mas é possível que eu seja talvez engodado e seduzido para me comportar como um novo convertido. E há um mal, às vezes, dentro da igreja, onde vem ações para nós, vem ventos onde somos seduzidos a querer talvez largar tudo e nos comportarmos como crianças infantis, ou talvez levado por qualquer tipo de paixão juvenil. Quantas coisas fizemos na mocidade, quantas coisas talvez nos influenciavam facilmente e quantas coisas nos envolviam e nos apaixonavam. Pois é, agora não é mais tempo disso, não é mais tempo de se apaixonar com coisas fúteis, paixões juvenis. É necessário ter maturidade espiritual, e essa maturidade espiritual consiste principalmente em estar alimentado na palavra de Deus. Quando eu vivo a palavra, eu cresço na palavra, eu estou recebendo tutano do céu, estou recebendo comida forte, porque já não sou mais criança. Paulo diz claramente, e diz, quando era menino eu falava como um menino, mas eu cresci, amadureci, agora já estou numa altura onde a fé, a glória, o amor, a esperança, a frutificação no Espírito me consolidou. Não sou qualquer pessoa, e isso se espera de um cristão, que ele amadureça e cresça. O crescimento da igreja está lá em Efésios capítulo 4, veja como a igreja vai sendo edificada, vai sendo fortificada no conhecimento, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Esse é o crescimento verdadeiro da igreja. Não é entretenimento, não é qualquer tipo de modinha que vai nos manter dentro da igreja, mas é a fortificação na palavra, na força do Espírito Santo, na oração, no clamor, no jejum. E eu sei que há gente que está entendendo essa palavra. Aprenda a fugir, fuja das paixões juvenis, e você vai ser estruturado para receber muito mais do Senhor. Que o Senhor nos dê força para entendermos quando é a hora de fugir. Porque se nós não aprendemos a fugir na hora certa, vamos cair. E Deus nos guarde para guardarmos essa fé santa gloriosa. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.